Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje, nós estamos finalizando o capítulo 17, que fala sobre a formação dos médiuns. E esse capítulo 17 nos trouxe várias recomendações indispensáveis. E dentro dessas recomendações, nós temos advertências, conselhos, orientações sobre técnicas, sobre a parte física, aquela preservação que o médium deve ter quanto à sua saúde, a saúde do corpo físico e principalmente do seu espírito, da sua condição moral. Porque para ser um bom médium, a pessoa tem que ter uma condição moral condizente com essa missão abençoada que é da mediunidade. Então aqui nesse capítulo foram dadas várias recomendações, advertências sobre os médiuns que querem trabalhar para fins de colher informações para eles próprios, por curiosidade ou para transformar em retorno financeiro ou de qualquer outro favorecimento. Mais uma advertência quanto a essas recomendações que a espiritualidade fala. Então, e adverte também quanto ao desenvolvimento da faculdade. Então, a faculdade medianímica ela tem que ser desenvolvida através do estudo, da prática, dos bons aconselhamentos recebidos. E fala aqui no início da evocação que se estiver num ambiente seguro, dentro do centro espírita, e for feita qualquer evocação, essa evocação deve ser feita sempre em nome de Deus. Então, são várias advertências, fala sobre a calma, sobre o recolhimento, sobre o desejo a vontade de ser bem-sucedido. O médium ele tem que ter paciência no trabalho. Ele não pode querer que o seu desenvolvimento seja instantâneo, de imediato. Alguns médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, esses médiuns, eles têm essa capacidade, eles tiveram essa capacidade quase que imediatamente, a partir do momento que iniciaram o trabalho, de receber informações, de receber orientações, mensagens dos seus mentores. Chico Xavier, de Emmanuel, e Divaldo Franco, de Joana de Ângeles. No caso de Joana e com Divaldo, com essa afinidade deles, depois de várias informações que o Divaldo recebeu, orientações escritas, mensagens, várias, quando o Divaldo achou que já estava bem, né, que já tinha um grande volume de mensagens, ele questionou a Joana, e agora? Podemos fazer um livro, por exemplo? Ela falou assim, não, agora você pega tudo que você escreveu até hoje e joga fora. Agora nós vamos iniciar o trabalho de redação, de publicação dos nossos primeiros livros. Ele achava que todas aquelas notas, mas aquilo servia apenas de treinamento. Então, o bom médium ele tem que ser aplicado, ele tem que estudar, ele tem que ter um treinamento, uma dedicação constante para que o seu trabalho flua de maneira correta e sempre pensando na utilidade das informações. E também a espiritualidade adverte de que muitas das vezes as mensagens recebidas não são para terceiros. Muitas das vezes as recomendações, as mensagens são específicas para o próprio médium. Então ele tem que ter essa sensibilidade de perceber que aquela informação que ele está recebendo cai para ele. É uma orientação
vinda da espiritualidade, do seu mentor, do seu anjo guardião, especificamente para ele, né? Então, todas essas recomendações que foram dadas desde do item 200, lá no início do capítulo 17, até o item 220, que nós vimos várias importantes recomendações. Vamos finalizar, falamos sobre mudança de caligrafia, né, que alguns médios, somente aqueles médios mecânicos, têm a capacidade de receber a escrita específica do espírito, como no caso do Chico Xavier, naquela carta que foi até utilizada no julgamento para absorver aquele garoto, aquele rapaz que estava sendo acusado de ter matado o seu companheiro, o seu colega. Então, o espírito desse amigo, através de Chico Xavier, informou que teria sido um acidente. Ele relatou a informação, ele relatou o que aconteceu e assinou. E aquela assinatura era uma assinatura fidedigna, era uma assinatura que foi comprovada cientificamente pelos técnicos e o juiz aceitou como prova, porque houve uma mudança de caligrafia. O Chico Xavier recebeu essa informação mecanicamente. Então o espírito passou a informação, usou o médium como se fosse uma caneta. Ele transcreveu exatamente com a sua caligrafia e foi aceita, esse fato foi aceito como prova. No final dessa segunda parte, nós temos o item 220, que falou sobre a perda e suspensão da mediunidade, que pode ocorrer por motivo de doença, pode ocorrer por um motivo de uma advertência mais firme ao médium, porque ele de repente está usando a mediunidade de maneira leviana, de maneira errada, para utilização para benefício próprio, por exemplo. Então, o espírito pode se afastar do médium com uma advertência, para que ele pense, para que ele reflita sobre esse momento de afastamento, para que ele perceba que, primeiro, que ele não é mais importante nesse conjunto. As informações vêm do espírito para o médium. Não é o médium que comanda o espírito. Então, como sempre Chico falava, o telefone toca de lá para cá. Não é a bel prazer do médium. Então, ele tem que saber se colocar na posição dele e tirar proveito útil das informações. Quando ele extrapola, quando ele começa a usar a mediunidade de maneira errada, ele pode perder momentaneamente a mediunidade ou até mesmo permanentemente. Então, se ele cometer um erro muito grave, ele pode perder definitivamente a capacidade mediúnica, principalmente de escrita. E na última questão, depois de todas essas recomendações, a última questão é a seguinte: como um médium pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem por outros médios, os meios para receber esse ensinamento direto? Então, se o médium não tem como receber, ele não tem a capacidade mais de receber a informação, ou ainda não tem a capacidade de receber a informação através dos espíritos ou através de terceiros, ele pergunta: como que eu vou receber a informação se eu não tenho condição de me comunicar com a espiritualidade? Aí a resposta vem: não tem os livros, como o cristão tem o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus,
o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem da sua boca. Então, ele fala que para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro médium, ele não precisa ter necessariamente as recomendações vindas diretamente da espiritualidade. Ele pode, através dos livros, estudar e, através do estudo, ele armazenar os ensinamentos necessários para a sua formação mediúnica. Então, meus irmãos, terminamos esse capítulo 17. Semana que vem nós iniciaremos o capítulo 18, que fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que possamos, aos pouquinhos, juntos, aprender um pouco mais sobre a mediunidade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre.